E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se essa é a sua primeira vez aqui, o meu nome é Ellen. Esse é o quinto vídeo do meu canal. Eu acabei de começar, mas estou muito feliz de estar aqui compartilhando com vocês o que Deus colocou no meu coração. Se você assistiu o nosso último vídeo, sabe que esse é o primeiro de uma série que eu vou fazer, que é o Clube do Livro para Não Leitores. E eu denominei assim porque o intuito é compartilhar com vocês a história de alguns livros da maneira mais lúdica e tranquila que eu puder. O intuito aqui é alcançar pessoas que não são leitoras, que não têm costume de ler. Mas se você já tem o hábito da leitura, é mais do que bem-vindo. E caso você já tenha lido esse livro que eu vou falar para vocês, vocês já viram na descrição, né? E na capa desse vídeo. Nós vamos falar sobre o Liturgia do Ordinário. Se você já leu esse livro, coloca nos comentários as suas considerações, o como esse livro transformou a sua vida. E eu trouxe ele porque, particularmente, ele me dá um abraço, ele me acalenta, ele me mostra como Deus se faz presente nas minhas práticas mais comuns da vida. E esse primeiro vídeo é realmente para te dar um panorama geral sobre o que vamos falar com esse livro Liturgia do Ordinário. Todo livro tem um prefácio. Prefácio nada mais é que um spoiler. É um prenúncio do que vem por aí. Todo autor escolhe alguém para fazer o seu prefácio e essa pessoa faz um resumo sobre o que o livro se trata. E é mais ou menos isso que eu vou fazer com vocês aqui. Então vamos começar com o significado das palavras. Liturgia, se você é da igreja, já deve estar acostumado com essa palavra. Nada mais é do que a ordem do culto. É como ele acontece, a forma sequencial. Então a gente chega, tem oração, tem leitura bíblica, tem louvor, depois tem oferta, depois tem palavra e o culto vai caminhando para o fim. Cada igreja tem a sua liturgia. E ordinário tem a ver com o que é comum, com o que é repetitivo, com o que é ocasional, está sempre acontecendo, né? Não é extraordinário, é normal. Nesse livro, a ideia da Tish Warren é mostrar como que a nossa vida comum, ordinária, também tem liturgia. E essa liturgia glorifica a Deus, dá culto a Ele. Então, a ideia dela é mostrar que não é porque a nossa vida rotineira é sempre igual que ela deixa de ter a presença de Deus e deixa de cultuá-lo. A ideia principal que a Tish vem tentar destruir é a ideia do secularismo. Secularismo nada mais é do que achar que existe um santo e um secular. A gente tem essa mente dualista e pensa sobre isso o tempo todo. A gente acha que para Deus o local do templo, do culto, é mais importante do que a nossa casa ou o nosso trabalho, por exemplo. A gente tende a achar que quem trabalha no ministério, quem é pastor, missionário e etc., está mais perto de Deus do que quem trabalha home office. E a gente vai fazendo essas divisões em tudo na nossa vida. A gente acha que tem uma lista daquilo que é santo e a gente acha que tem uma lista daquilo que é secular, quando na realidade não é assim. E o que nos prova isso é exatamente a encarnação de Cristo Jesus. Porque uma vez que Cristo tomou forma de homem e viveu essa mesma vida que nós vivemos aqui, ele redimiu a nossa realidade. Então não faz sentido a gente fazer separações, segregações, como se a nossa vida, somente a nossa vida, dentro da igreja, ali adorando, cultuando, só o dia de domingo, só o momento de oração é santo para Deus, e o lavar louça, sair para trabalhar, acordar de manhã cedo é só secular. Não, a nossa vida como um todo é culto ao Senhor. Se você pegar a vida de Jesus, você vai ver que ele era carpinteiro, que ele trabalhava, você vai ver que ele era filho e se comportou como filho de Maria, de José. Você vai ver que só 3 anos da vida dele, que o seu ministério realmente expandiu. 30 anos atrás ele viveu na obscuridade, ou seja, Jesus Cristo viveu a mesma vida pacata que nós vivemos hoje. E é exatamente essa forma de viver que ele escolheu que nós vivêssemos. Uma vida repetitiva,
de lavar louça, de acordar, de escovar dente, de tomar banho, de cuidar do corpo, de ir à igreja. E como a Tisha Warren nos faz perceber isso? Exatamente através das lentes litúrgicas de um culto cristão. Ou seja, vocês vão ver que em cada capítulo ela compara uma atividade das nossas vidas com o momento da liturgia. E é muito legal porque até o nosso olhar com relação ao nosso culto muda. E aí você chega na igreja e lembra daquilo que a Tish falou, e aí você equipara como você também leva o teu culto de domingo para dentro da sua casa. E por que eu digo que esse livro é um abraço, um acalento, pelo menos foi para mim? Porque é muito mais leve de viver sabendo que todas as coisas que eu faço podem ser e são de fato para a glória de Deus, e que o Senhor me vê nas atividades mais básicas da minha vida, porque por muito tempo eu vivi exatamente com essa ideia do secularismo. E se aí por acaso algum dia eu precisasse sair cedo e não conseguir acordar mais cedo para fazer o devocional, eu estava longe de Deus, ou não era mais aceita por Deus, ou que depois eu ia ter que correr atrás do prejuízo, pedir perdão a Deus porque eu pequei contra Ele, porque eu não priorizei Ele no meu dia. E nota, eu não estou falando que o devocional não é importante. Ele é importante e a gente tem que fazer. A vida do crente não se sustenta sem oração, sem leitura da palavra, mas é um afago saber que não há nenhum momento da nossa vida que o Senhor não toque, não conheça e que Ele de fato não seja Senhor. A Tish fala uma frase muito legal que é: a maneira como você vive o seu dia de hoje é a maneira como você vive a sua vida. Aí para pensar, como que você vive a sua vida? Todos os dias da sua vida são dias extraordinários? Todos os dias o seu momento devocional está maravilhoso, lá no alto, vendo anjos? Não é. Muito provavelmente todos os dias da sua vida são escovando dente, tendo remela no olho, almoçando, tirando o seu momento devocional no meio do teu dia, indo trabalhar, estudando. Então, se você compreender que cada hábito comum desse também é um culto ao Senhor, você vai entender que toda a sua vida é uma liturgia, é um culto a Deus. Se a gente conseguisse parafrasear a liturgia do ordinário, nada mais seria do que a ordem de culto da vida comum. Como a nossa vida comum se sucede em culto ao Senhor. Consegue compreender? Então a gente vai ver capítulo falando sobre escovar os dentes, capítulo falando sobre acordar, capítulo sobre brigar com o marido, capítulo sobre parado no trânsito, como que todas essas coisas podem manifestar a glória de Deus nas nossas vidas e como nós cultuamos a Ele vivendo tudo isso e muito mais. Para finalizar, eu queria citar uma frase, não sei se eu vou lembrar dela toda de cabeça agora, mas ela diz que não há nenhum centímetro quadrado em toda a existência humana que o Senhor não olhe e diga: é meu. Cada centímetro das nossas vidas, cada hábito comum e simplório que seja, é do Senhor e Ele é rei sobre isso. Então, a proposta do livro, o convite da Tish é: provar e ver de que o Senhor é bom. Só que, parafraseando exatamente como ela diz, é provar e ver de não só vinho e pão, mas também misto quente e café, que o Senhor é bom. Deus se faz presente em cada ato da nossa vida, sejam eles grandes ou pequenos, e tudo isso deve ser para a sua glória. Se você se animou, fique atento aos próximos vídeos do canal, ative as notificações e comece a me seguir se você ainda não segue. Compartilhe nas suas redes sociais, curta esse vídeo se ele fez sentido para você e eu te espero no próximo vídeo. Comenta aqui o que você achou de tudo isso que eu falei. Fique com Deus e até a próxima!